Hi students, welcome! Sejam bem-vindos à nossa aula do Present Perfect. É um tema longo, nós o estudamos já 2 vezes. As formas afirmativas, as negativas, também tem contratas, né? E a interrogativa. Vimos o past participle que nós temos que usar, o verbo auxiliar have ou has, e novamente estamos aqui ainda falando sobre o present perfect. Bem, antes de eu continuar com a novidade do present perfect, vamos rever aqui rapidinho, né? Present perfect tense é um verbo, é um tempo verbal que nós usamos para falar sobre uma ação que começou no passado, não sei quando, eu sei que foi no passado próximo ou não, e que ainda persiste em acontecer. Pode até ser usado para um hábito. E também eu uso o present perfect para falar sobre uma ação que eu acabei de fazer. Acabou de acontecer. Bem, e para nós formarmos o present perfect, nós precisamos do have ou do has, mais os verbos no passado particípio, que eu já falei que encontra-se no livro de vocês, na página 74, e que nós temos que memorizá-los. Bem, nós usamos o have com os pronomes I, you, we, you, they. Sabemos que I é você, you você, I é eu, perdão, you é você, we, nós, you, vocês e they, eles ou elas. E o he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, ele, ela, ele ou ela para animais, né? Ou isto ou aquilo para objetos e lugares. Com esses 3 pronomes na terceira pessoa, nós temos que usar o has e não o have. Então eu botei aqui exemplos na forma afirmativa, né? Então aqui tá: I have studied hard. You, we, you, they have studied hard. Eu, você, nós, ou vocês, ou eles, ou elas, têm estudado bastante. Ou seja, começou em um tempo no passado e ainda continua a acontecer, né? Outro exemplo: I, you, we, you, they have eaten chocolate lately. Eu, você, nós, vocês, eles ou elas têm comido chocolate ultimamente, né? Agora com he, she, it usei a mesma frase, porém em vez de eu botar have, eu tenho que fazer uso do verbo has. Ele, ela tem estudado bastante. He has studied hard. She has studied hard. E assim vai. E o outro exemplo é he, she, it have eaten chocolate. Até esqueci aqui de botar a expressão lately, ultimamente. Ele ou ela tem comido chocolate ultimamente. Agora nós iremos ver 2 advérbios do present perfect. Há outros, porém nós iremos só vê-los no segundo bimestre, conforme a apostila de vocês. Bem, o primeiro advérbio é o advérbio either. Either significa já. E eu só uso o either em perguntas, em questions, que eu irei escrever aqui daqui a pouco para vocês. O outro advérbio é o advérbio never, que vocês já conhecem aí em músicas, né? Em filmes, é uma palavra que constantemente está aparecendo. E never significa nunca. Eu uso em frases afirmativas com sentido negativo. Então, se never tem sentido negativo, eu não preciso usar o advérbio de negação not, que é o não. Então, vamos ver aqui alguns exemplos em como usar o either e o never. Vamos ver aqui. Aonde eu devo usar? Bom, já que as frases aqui começaram com esses pronomes, vamos começar com never. Que eu
uso em frases afirmativas. Eu tenho que usar o have, como estava aqui. Após o have, eu vou usar o advérbio never. Never, vamos botar aqui drunk. Drunk vinho. Ou seja, eu nunca bebi vinho. Você nunca bebeu vinho. Nós, vocês ou eles ou elas nunca beberam vinho. Então o never, ele tem que vir entre os dois verbos. O verbo have e o verbo principal drunk. Ele tem que vir no meio dos dois verbos. Outro exemplo. Have never traveled to Japan. To Japan. Olha aqui. Eu, você, nós, vocês ou eles ou elas nunca viajaram ao Japão. Have never traveled to Japan. Então olha aqui, ó. O never entre os dois verbos. E assim eu vou usar com he, she, it. He, she, it. E em vez de have, eu até botei que have era has, tá, gente? Perdão aí pelo meu erro. Has. Has. Vamos ver aqui uma outra frase. He, she, it has never played. Vamos botar assim, voleibol. Né? Ele ou ela nunca jogou voleibol. Olha aqui, ó. O never entre os dois verbos. Olha aqui. Entre os dois verbos. Outra frase. Ele ou ela has never climbed a tree. Climbed a tree. Ele ou ela, o animalzinho, has never climbed a tree. Nunca escalou ou subiu em uma árvore. Né? Climbed a tree. Então, olha aqui, é uma frase afirmativa, mas como eu faço uso do advérbio never, essa frase afirmativa tem um sentido negativo. Certo? Continuando, como eu disse, vamos ver agora com o advérbio ever, que eu uso em questions, perguntas. Eu só uso em perguntas. Vamos lá. Como é uma pergunta, sempre tem que começar com o verbo. E no present perfect, eu tenho que usar o have ou has para iniciar uma pergunta. Então fica have I, ou you, ou we. Vou botar agora they. Olha aqui, driving a bus. Por exemplo, eu, você, nós ou eles drive a bus, dirigir um ônibus. Agora eu vou usar com o advérbio ever, que significa já. Driving a bus. Olha aqui. O ever, ele tem que vir após o sujeito. Após o sujeito. Tá? Have I ever drive a bus? Have you ever drive a bus? Have we ever drive a bus? Have they ever drive a bus? Eu, você, nós ou eles já dirigimos um ônibus. Então o ever, ele tem que vir após o sujeito e antes do verbo principal. Agora com he, she ou it. Olha aqui. Ever, vou botar aqui o ever, né? Ever
Vamos botar aqui. Eaten. Vamos botar o mesmo verbo. Eaten. Que nós já vimos. Eaten. Lobster. O que é lobster? Lagosta. Ele ou ela já comeu lagosta? Tá aí. Podemos usar mais uma frase aqui. Ever studied French. Estou tentando usar verbos fáceis, tá? Ele ou ela já estudou francês? Então, não se esqueça que quando for pergunta, eu tenho que usar o verbo ever, o advérbio após os pronomes, os sujeitos. Pode ser um nome. No caso aqui, eu usei um pronome. Certo? Estou tentando usar aqui alguns verbos mais conhecidos e estudados. Aqui, observe que é um verbo irregular. E aqui, regular. Ok? Então, vocês vão ver lá na página do livro de vocês, da apostila, eles se encontram, esses dois advérbios, na página 72. Estarei deixando lá no portal da NetBill uma atividade sobre esses dois advérbios, ever, never, né? E a correção do exercício de semana passada. Então, qualquer dúvida, vocês já sabem, entrar em contato comigo no meu privado, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Goodbye!